E quem vai falar sobre isso com a gente é a Márcia Guzman. Márcia, durante a pandemia, os casos de malária podem se intensificar entre os indígenas? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Com certeza, pode sim. Devido a que os índios estão sendo orientados a permanecer nas aldeias, né? Para eles não virem para a cidade, para não ter a contaminação. Inclusive, as aulas também foram suspensas, então eles estão indo mais no meio da floresta para hábito de caça, pesca, colher produtos. Então, por isso, com certeza, pode aumentar sim o número de malária. E falando da malária não só com a população indígena, mas de uma maneira geral, por que a malária é tão preocupante? Porque a malária é uma doença que acomete o fígado, é uma doença que pode comprometer toda a parte sistêmica da pessoa, e é uma doença que principalmente tem estudos que as pessoas que não são, as pessoas brancas, né, que não são as indígenas, ela é mais grave. Os índios, eles, graças a Deus, eles respondem bem ao tratamento e dificilmente tenha ocorrido óbitos devido à malária. Agora, Márcia, a questão da malária, né? Como que é a prevenção, também o acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde? Então, aqui onde a gente mora, na Amazônia, em Rondônia, né? Todos os pacientes que chegam tendo febre, calafrio, dor de cabeça, é automaticamente colhido a lâmina, a pesquisa de plasmódio. Por isso que também aqui é menos grave, porque o diagnóstico é feito logo, né? Em São Paulo já é mais difícil ter uma malária, então, quando vão descobrir, já fizeram vários exames, o paciente já está mais debilitado. Agora aqui não, é uma rotina, e a gente orienta para 6 horas da tarde, nas casas, ter tela, ter cuidado com o pernilongo, né, que aqui eles chamam de carapanã. Então, é por isso que a gente se preocupa muito com a malária. E para a gente poder esclarecer para quem está em casa, às vezes as pessoas confundem os sintomas, às vezes as pessoas, né, ainda mais em período de pandemia, vamos esclarecer quais são os sintomas da malária, o que pode indicar que a pessoa está com malária? A febre da malária é uma febre alta e normalmente ela tem horário, né? Ela sempre naquele mesmo horário que a pessoa vai ter a febre. Antes da febre, ela tem um calafrio muito intenso, tem muita dor de cabeça e vômitos também. Mas o que mais caracteriza é o horário da febre, que a gente até consegue dar o diagnóstico, às vezes porque a paciente colhe os exames e às vezes não apresenta positivo, mas pela clínica, a gente que está acostumado aqui, né, então a gente consegue dar o diagnóstico, tratar e realmente o paciente fica bem. Ô Márcia, sem nenhuma comprovação científica ainda, algumas pessoas começaram a comprar cloroquina para prevenção da Covid-19, etc. A gente lembra que não tem nada confirmado, garantido cientificamente. Mas como que ficam os pacientes que fazem o tratamento, que precisam dessa medicação? Vocês observaram alguma mudança em relação a ter disponível esse tipo de medicamento? Agora a cloroquina, é mais a cloroquina, porque o tratamento da malária mais comum, né, que é a Vivax, que temos a falcíparo e a outra, né, a malária. Mas a mais comum é a Vivax, é cloroquina e primaquina. Mas também se usa a cloroquina em pacientes que têm problema reumático, artrite reumatoide, que tem lúpus, também usa. Então, realmente, a população saiu todo mundo desesperado atrás da cloroquina, que está em estudo ainda, não tem nenhuma certeza, mas ainda a população falou alguma coisa, já quer resguardar as coisas, o desespero está sofrendo com essa Covid, que está todo mundo comprando remédio de malária. A partir de agora, o Ministério da Saúde, né, Anvisa, a cloroquina tem que ser um receituário controlado, então ela não é vendida na farmácia, não é. Que deveria sempre ser assim, mesmo quem não tem, independente da pandemia, eu acho que medicação nenhuma deveria ser vendida assim, porque faz bem para um e faz mal para outro, né? Então, a cloroquina, ela está mesmo, graças a Deus, eu acho até bom que ela está mais restrita, né? E a gente tem que se conscientizar que remédio é para
tem que ter indicação médica, não é sair comprando sem precisão. Você falou aí a questão, né, da comparação dos indígenas com não indígenas, né, de que a população não indígena acaba sofrendo um pouco mais com a malária. Mas para a gente encerrar a nossa entrevista, Márcia, eu queria que a gente reforçasse o cuidado que a gente deve ter com a nossa população indígena, que em muitos casos a saúde é mais vulnerável, ela é mais instável do que a nossa, né, até pela resistência. Eu queria que você reforçasse um pouquinho sobre isso. Então, os pacientes indígenas, eles são mais... A imunidade deles, eles são mais sensíveis para as viroses. Então, nessa pandemia, meu Deus, se pegar uma aldeia, com certeza eles vão ser os mais prejudicados, porque eles não têm na parte de contato, nessa parte de que a gente tem que toda hora ficar lavando a mão, ficar usando máscara, é uma cultura diferente deles. Mas eu trabalho há 30 anos na saúde indígena, sou apaixonada pela saúde indígena. Inclusive, eu estou aqui por causa dos indígenas, meus filhos todos já estão em São Paulo, eu sou daí, mas eu mantenho aqui porque eu gosto deles. Eu me realizo profissionalmente e como pessoa, trabalhando com eles. A gente tem tentado conscientizá-los, eu fui em 16 aldeias, passei um por um, expliquei que não era para deixar pessoas estranhas entrar na aldeia. Às vezes vai uma pessoa de boa fé, mesmo levar um brinquedo para uma criança, uma roupa, mas produto a gente não sabe a procedência dele, então que tivesse os cuidados, que eles não deixassem entrar ninguém, tivesse cuidado, sempre estar lavando a mão, basta ser água e sabão, o álcool gel, quando não tem o sabão e a água, porque se a gente for também exigir coisas que aumentam o gasto para eles, não tem como, né? Estão dando cestas básicas para eles, são o pessoal mesmo que trabalha da CESAI, do DICEI de Porto Velho, que é o daqui de Rondônia, né? Estão levando as cestas básicas para eles, com todo cuidado, com toda higienização, são os profissionais de saúde. Então, a gente está trabalhando em cima disso, né? E orientando que para eles, eu expliquei o exercício da respiração, que eles respirassem, se até se sentisse muita dificuldade, que viessem para cá, porque às vezes não tem oxígeno de pulso para a gente ficar observando a saturação deles. Fui lá nessas 16 aldeias, examinei todos os indígenas, conversei pessoalmente com cada um para não ter aglomerado, porque lá eles têm costumes tem aldeias que eles tomam a xixa deles, que é uma bebida, então a cuia passa de um para outro. Expliquei que isso daí também tem que ter cuidado com as crianças, que as crianças têm sintoma, não têm sintoma, mas elas contaminam principalmente dos idosos. Nós temos muitos velhinhos, muitos pacientes indígenas, idosos, que têm problema pulmonar, já tem POC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Se esse paciente vem a adquirir a coronavírus, né, com certeza ele não vai aguentar. Então, eles estão bem orientados, permanecer lá, entre em contato comigo, se tiver algum sintoma, a gente manda vir para a Saúde, que é o hospital de referência, que é para os indígenas, né? E aqui tem toda a estrutura para eles, tem a OCA, tem a aorta, que a gente pode fazer os chás, às vezes os pajés pedem, né? A gente respeita a cultura deles. Na parte de alimentação, nos leitos, a gente tem as redes, a gente se adapta ao meio deles. E eles se sentem muito bem aqui nesse hospital, como se fosse a casa deles, porque esse hospital foi construído na época, o Dom Rei, né, o bispo que veio para cá da França, então teve uma epidemia de tuberculose, de malária, então eles fizeram esse hospital, e agora a Saúde assumiu esse hospital há uns 10 anos atrás. E os índios adoram esse hospital, porque eles ajudaram a construção, então aqui eles gostam. Então, inclusive, os pacientes indígenas todos são direcionados para cá. Né? Então, eu mesmo faço atendimento aqui e, às vezes, quando eu vou nas aldeias também. Márcia, muito obrigada por compartilhar um pouquinho das experiências que vocês têm aí com a gente. Também agradecer ao Hospital Bom Pastor. Muito obrigada, boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada a você.